Olá, seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula, onde eu falo sobre os dois conceitos básicos para aqueles que querem melhorar tanto a habilidade do listening quanto a habilidade do speaking em inglês, tá? Então vamos começar pela pronúncia. Pronunciation, como diz aqui, é o som correto, tá? Correct sound. Então, o som correto significa o que na prática, né? Significa você perceber que, dependendo da língua, alguns sons vão ser muito específicos para essa língua e que quer queira, quer não, nós temos que dominar esses sons para saber não só falar direito, falar corretamente, mas para saber compreender corretamente também aquilo que se fala. Uma das coisas que você vai anotar é a pronúncia, claramente, né? Uma vez que você tem as palavras na mão, você tem a letra dessa música na mão, ou você entendeu o que está sendo dito, mas você quer melhorar, né, as minúcias do som, não quer ter tanto sotaque, por assim dizer, você vai prestar atenção nesse link que eu coloquei aqui, tá? Nesse link ele é interessante porque ele mostra todos os sons que a língua inglesa no padrão americano tem, tá? Eu peguei do padrão americano genérico, tá? O genérico porque, assim como no Brasil, os Estados Unidos é um país grande, então existem vários regionalismos, vários sotaques, assim como eu sou professor de inglês do Rio, tendo a puxar um pouquinho o sotaque do R, né? Se fosse paulista seria outro tipo de sotaque. Então nos Estados Unidos, né, o inglês americano ele é assim também. Então nós temos aqui International Phonetic Alphabet, ou seja, o alfabeto fonético internacional para o americano genérico. E o mais legal desse site aqui é que você pode praticar não só com som, mas você tem figuras também, é um quadro interativo. Então uma forma de você entender melhor o que eu quero dizer quanto aos sons específicos da língua está aqui. Eu vou te mostrar, por exemplo, esse som do this e do that, né? E aqui é interessante que ele bota essa diferença. Muito normal, é muito comum nós falantes de português brasileiro confundirmos o F com o do TH. Então, por exemplo, aqui, ó. Panther, frog, Que é com F. Então, o F, o som sai aqui, ó. E no panther, o som sai na pontinha da língua. Panther. Se você clicar aqui no fonema, você vai ouvir exatamente o som isolado da palavra. Então, ó. É diferente do F. F. Ok? É parecido, mas é diferente. Pra gente que não está acostumado, para nós que não somos nativos, talvez possa não fazer tanta diferença. Mas para um falante nativo, isso faz toda a diferença. É importante ter esse conceito bem claro em mente, porque pode fazer a diferença para eles, assim como faz aqui pra gente um acento circunflexo no final da palavra coco. Ok? Outro som interessante é the, esse daqui, ó. feather, De feather. É uma segunda variante do TH. Né? O TH faz esse som mais arrastado, como em panther, panther. Panther, dá uma puxada. E tem o do feather, que parece um D, mas o princípio é o mesmo. Língua entre os feather, dentes. Então, ó. Feather, 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 feather. the, the, The. Então não é um the, não é um D, é um the. É um pouquinho diferente o som. E isso faz toda a diferença, tá? Especialmente para você que está aprendendo a discernir os sons, quer reconhecer as palavras no meio da fala, quer entender o que está se falando sem ter que recorrer muito a script, a texto. É bom saber essas diferençazinhas. Então aqui nesse site você vai ter todos os fonemas que a língua inglesa utiliza, tá? Interessante que aqui embaixo, ó, eles têm também um manual de como você vai usar isso daqui. Então, você pode baixar isso daqui tudo em PDF, estudar, ou você pode fazer pelo site, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, enfim.
Então aqui você tem stress, que é o conceito de pitching, que nós vimos na última aula, que é a tonacidade, a força na sílaba forte ou no elemento forte, na palavra forte, né? E como utilizar essa tabelinha aqui. Então, se você está usando a versão estática ou impressa, né? Você vai clicar nesse linkzinho aqui e vai imprimir. E como você vai usar? Click on the phonetic symbols to listen to each sound and click on the illustrations to listen to the sample words. O que ele está dizendo aqui? Clique no símbolo fonético para ouvir cada som individual e clique nas ilustrações para ouvir as palavras de demonstrações, as palavras de exemplo. Então você vai ter, como eu falei aqui, né? Por exemplo, isso é interessante, a diferença do E pro E, né? Prestem atenção. É. É um pouquinho diferente, mas faz toda a diferença. Red. Porque, ó. Red. Red. Sand. Sand. Não é sun. Sand. Ele dá uma abertura como se você fosse falar um A, mas você fala um E. Esse daqui não. Esse daqui é um pouco mais fechado, né? O som. Então, o posicionamento dos seus lábios, da sua mandíbula, da sua língua, por onde o som vai sair, é importante também para fazer o som certo. Por isso, eu coloquei aqui um segundo link. Nesse segundo link, vocês vão ter fotos das posições básicas para cada som. Então, usando esses dois links juntos, né, vocês vão saber como fazer. Ele está por aqui, ó. Aqui na primeira figura, né? Nessa primeira folha aqui, né? Na primeira figurinha a gente tem aqui, ó, esse é. Então a boca vai estar meio assim, ó, sand. Você vai abrir a boca como se fosse um A, mas vai falar um E. Temos as outras, né? Você pode vir aqui na tabela dos sons, ouvir o som. Se tiver dificuldade em fazer o som, se você não estiver conseguindo articular bem, por exemplo, esse daqui, muitas pessoas têm dificuldade no início com esse som aqui, não tem problema, você vem aqui, ó, procura o THzinho, cadê esse sonzinho? Tá por aqui em algum lugar, opa, quase, aqui, ó. É esse cara aqui, o teta, né? Que é o... lá, a imagenzinha está mostrando exatamente a posição que tem que estar a boca. Né? E justamente do lado do F, que também não é coincidência, porque são sons parecidos. Então, ali em thick, que significa espesso, você tem a língua entre os dentes, a pontinha da língua entre os dentes. Então, ó, thick. E no F de frog, você tem o lábio entre os dentes, né? O lábio inferior com o dente superior. Então, frog. É diferente de thick. Ok? Sopa de salsinha só se for com cebolinha. Um segundo ponto que eu gostaria de enfatizar quanto à pronúncia é o seguinte. É que pronúncia é diferente de sotaque, tá? Não tem problema nenhum você ter um sotaque, né? Você falar com sotaque desde que você articule bem as palavras e a outra pessoa seja capaz de te entender. E para vocês verem essas nuances, né? Uma forma de vocês visualizarem é na música de Ella Fitzgerald com Louis Armstrong. Nesse vídeo, inclusive, vocês vão ver que ambos pegam a mesma palavra, algumas palavras, e falam de forma diferente. Vamos dar uma olhadinha? You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, tomato. Let's call the whole thing off.
but oh, Ok? Então, como vocês puderam ver, a mesma música, a mesma palavra, né? Pode ser dita, às vezes, de maneiras diferentes. E aí é que entra a questão do regionalismo, entendeu? Mas saber os sons que você pode fazer e até onde você pode fazer é importante. Então, eu posso falar neither, posso falar neither. Bom, com isso nós ficamos com a parte da pronúncia. Na próxima aula nós vamos ver, né, na próxima sessão, nós vamos ver a entonação. A entonação significa as vozes, né? Você vai perceber aqui nesse próximo vídeo, nesse próximo exercício, que dependendo da língua que se fala, a voz adotada é diferente. Mas enfim, é tudo uma questão de prática. Como que você vai praticar, né, essa questão do pronunciation, intonation, pacing e pitching? Com a técnica que eu vou ensinar na outra sessão, a técnica do shadowing, ok? Vejo vocês em breve. Não percam a próxima, hein? Bye, bye.